Olá, saudações! Hoje no canal Mais Primitivo da Química Mundial, vamos trabalhar com as pilhas. Chegamos na parte de eletroquímica. O que é uma pilha? Lembra disso? Pilha é um dispositivo que gera corrente elétrica através de reações de oxirredução espontâneas. Ou seja, a reação de oxirredução tem energia química. Esse dispositivo chamado de pilha, ele converte a energia química em energia elétrica. Nós já sabemos de antemão que as reações de oxidação, oxirredução, melhor dizendo, ocorrem com transferência de elétrons. Existe uma entidade que vai perder elétrons, que sofre oxidação, e existe uma entidade que vai ganhar elétrons, que sofre a redução. Aqui tem um exemplo bem básico de uma reação que é muito utilizada nas pilhas e foi a reação utilizada na criação da primeira pilha. Olha só, aqui na reação nós temos zinco metálico sólido, carga NOx zero, reagindo com cobre 2 mais de uma solução aquosa de cobre. Nessa reação, o que acontece? Olha o resultado. O zinco, que era sólido, carga zero, passa a ser zinco 2 mais aquoso. Ocorreu um aumento do NOx, ou seja, processo de oxidação. O zinco perdeu os seus elétrons. Enquanto o cobre passou de cobre 2 mais aquoso em solução para cobre metálico de carga zero, ou seja, o NOx diminuiu, sofreu um processo de redução, ou seja, ele ganhou elétrons. É uma reação onde uma entidade está perdendo elétrons e a outra está ganhando, ou seja, eu tenho transferência de elétrons. Coube, então, a um italiano chamado de Alessandro Volta, em 1800, imaginar uma maneira desses elétrons saírem de uma entidade e partirem para outra entidade química através de um fio. Se ele conseguir fazer isso, ele cria, na realidade, uma corrente elétrica e assim ele tentou e até conseguiu. Como? Ele empilhou numa haste de madeira, uma basezinha aqui, placas perfuradas no meio, esféricas, com um furo no meio de cobre e zinco, que alternou essas placas de cobre e zinco, separando elas por um chumaço de algodão ou feltro embebido em ácido sulfúrico ou salmoura, ou seja, uma solução eletrolítica, e alternou uma placa de zinco, cobre, e assim sucessivamente. Já se sabia experimentalmente que o zinco sofre oxidação, perca de elétrons, enquanto o cobre sofre a redução, ou seja, o ganho de elétrons. Beleza? Então, olha só, o que foi que ele fez? Alternou as placas de zinco e cobre numa haste de madeira, separadas por um algodão ou feltro embebido em uma solução eletrolítica, ácido sulfúrico ou salmoura, pegou um fio ligando um ao outro. Aqui, temporariamente, vamos deixar aqui com o circuito aberto. Sabendo da tendência do zinco em perder elétrons, e sabendo já antecipadamente a tendência do cobre em ganhar elétrons, essa placa de zinco e essa placa de cobre são chamadas de eletrodos, que do grego significa o percurso elétrico. Então, o eletrodo, cada eletrodo é uma semicélula ou semicélula. Quando eu juntar os dois eletrodos, cobre e zinco, eu tenho uma célula ou célula eletroquímica, ou seja, na realidade eu teria uma pilha quando eu junto os dois eletrodos. Então, pilha também, porque foi um empilhamento. Empilhou várias placas alternadas de cobre e zinco. Feito isso, fechou o circuito aqui. O zinco, como tem tendência em perder elétrons, o zinco começou a sofrer o processo de oxidação. Oxidação é o processo onde ele vai perder os seus elétrons. E o cobre começa a sofrer o processo de redução, onde ele vai ganhar elétrons. Só que o processo de oxidação do zinco, a perda de elétrons do zinco, não acontece de uma placa para outra aqui não. Vai acontecer através do fio. Os elétrons do zinco vão migrar através do fio em direção ao cobre. Ao passar pela lâmpada, a lâmpada acende, o que comprova que houve a geração da corrente elétrica, e os elétrons, representados assim por E- aqui, vão vir em direção ao cobre, e o cobre vai sofrer redução. Dessa maneira, o processo de oxirredução espontâneo gerou a corrente elétrica através do fio, fazendo assim com que ela fosse aproveitada para gerar eletricidade, fazendo a lâmpada acender. Essa pilha ela tem um problema. Essa primeira pilha aqui tem esse empilhamento de placas, ela não tem muita eficiência.
Essas placas estão perto de mais uma das outras e pelo peso elas acabavam às vezes encostando uma nas outras e fechando o curto, ou seja, a pilha parava. Não era uma pilha muito eficiente. Para essa pilha ter eficiente, eu tenho que ter cada vez mais placas. Tanto é que a Royal Society, lá em Londres, criou pilhas nesse esquema aqui de Alessandro Volta, com 2.000 pares de placas, para que Faraday conseguisse fazer seus experimentos e propor as suas leis da eletrólise. Ou seja, para ela ser eficiente, ela tinha que ser grande. Então, hoje em dia, para a gente, não serviria uma pilha dessa. Então, na tentativa de melhorar a eficiência dessa pilha, um inglês chamado Daniel resolveu minimizar a chance de curto-circuito, de fechamento dessas placas aí, isolando os eletrodos. Criou uma pilha com eletrodos isolados e com isso ele aumentou a eficiência da pilha, aumentando a sua durabilidade. Vamos para a pilha de Daniel. Olha a mágica. Feito a mágica, a gente vai montar aqui a pilha segundo o esquema de Daniel. Olha só, em 1836, praticamente 36 anos depois da pilha de Alessandro Volta, Daniel cria uma pilha com eletrodos separados, o que impedia que eles entrassem em curto e com isso aumentaria o rendimento da pilha, a eficiência da pilha. Como é que se constrói uma pilha Daniel? Vou fazer aqui a pilha original, cobre e zinco, mas eu posso fazer outras combinações com esse modelo de Daniel. Depois eu faço para vocês. Olha só, vamos fazer aqui a original. Eu tenho que criar os eletrodos. O que é um eletrodo? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eletrodo é um conjunto formado por uma placa metálica, por um metal, imerso, mergulhado em uma solução contendo íons do próprio metal. Se liga nisso. Metal mergulhado numa solução que contém íons do próprio metal. Então eu tenho que criar dois eletrodos. Um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. Para eu criar o eletrodo de zinco, eu imagino um recipiente contendo íons zinco, por exemplo, uma solução de sulfato de zinco aquoso. Por que uma solução de sulfato de zinco aquoso? Porque a solução de sulfato de zinco aquoso contém íons zinco dentro do sistema. Ou seja, ela tem zinco 2 mais aquoso, sulfato 2 menos aquoso. Zinco 2 mais aquoso, sulfato 2 menos aquoso. N íons aqui dentro do sistema. Se eu quero criar um eletrodo, o que eu faço? Eu pego uma placa de zinco e mergulho nesse sistema. Vamos imaginar uma placa de zinco metálico, zinco sólido, mergulhado no sistema. Criei o primeiro eletrodo da pilha. O meu segundo eletrodo tem que ter quem? O cobre. Então, outro recipiente, contendo agora uma solução, lembra que é o eletrodo, conjunto formado por um metal, mergulhado com uma solução contendo íons do próprio metal. Tenho aqui, ó, sulfato de cobre aquoso. Aqui dissociado eu teria cobre 2 mais aquoso, sulfato 2 menos. N íons cobre 2 mais, N íons sulfato 2 menos. Se eu quero criar o eletrodo, eu vou mergulhar a placa de cobre metálica nesse sistema. Então estão aqui os dois eletrodos. Esses eletrodos eles recebem nomes. Um será chamado de ânodo e o outro será chamado de cátodo. O ânodo é sempre o eletrodo que sofre um processo de oxidação, a perca de elétrons, onde os elétrons vão sair. E é fácil descobrir quem é quem, desde que você tenha os potenciais. Nesse caso aqui, potenciais de quê? Essa reação aqui mostra o zinco 2+ chegando a zinco 0. São reações de redução, ganho de elétrons. Então, esses dois potenciais aqui são potenciais de redução, certo? Quem tiver o maior potencial de redução dos dois é a entidade que vai reduzir, constituindo o eletrodo chamado de
cátodo. O cátodo é sempre o eletrodo da redução. E o outro que tiver o menor potencial de redução sofrerá a oxidação, constituindo o ânodo. Então, se liga na informação. Quem tiver maior potencial de redução sofre, é lógico, redução. Quem tiver o menor potencial de redução sofre oxidação. Isso poderia ser avaliado também se você tivesse em mãos os potenciais de oxidação. Só que ficaria o contrário. A entidade que apresenta, no caso, o maior potencial de redução, ele teria, consequentemente, o menor potencial de oxidação. E aquele que tem o menor potencial de redução, o oposto, o maior potencial de oxidação. E da mesma forma você conseguiria distinguir quem é que vai sofrer oxidação, quem é que vai sofrer redução. Sempre quem sofre a redução é o cátodo e quem sofre a oxidação é o ânodo. Para evitar que você esqueça disso, lembre dessa palavra, o famoso CRAL. Lembra do CRAL. Do CRAL você vai lembrar que cátodo reduz, ânodo oxida. Isso não muda nunca, nem na pilha, nem na eletrólise. Cátodo reduz, ânodo oxida. Lembra do CRAL. Como é que eu vou saber quem é cátodo e quem é ânodo? Pelos potenciais. Se eu tiver só potencial de redução, o maior potencial de redução reduz, o menor oxida. Quem reduz é o cátodo, quem oxida é o ânodo. Quando eu tiver só potenciais de oxidação, o de maior oxidação oxida, o de menor reduz. O de maior oxidando é o ânodo, quem reduz é o cátodo. Então aqui já dá para descobrir pelos potenciais, o maior potencial de redução é do cobre. Então o cobre vai sofrer a redução, enquanto o zinco vai sofrer a oxidação. Então na pilha de Daniel, o cobre é o cátodo e o cátodo na pilha é o polo positivo do circuito externo da pilha. Já o zinco, que vai sofrer a oxidação, chamado de ânodo, e ele é o polo negativo da pilha. Aí Daniel faz o seguinte, liga os dois eletrodos por um fio, chamado circuito externo da pilha. O circuito externo da pilha, o fio, ele só permite a passagem de elétrons. Vamos colocar uma lâmpadazinha aqui para mostrar o fenômeno, como se fosse possível no quadro, certo? Aqui o fiozinho. Do jeito que está aqui, essa pilha não funciona, porque o circuito está aberto. Essas soluções aqui estão supersaturadas de íons. Então, essa supersaturação impede com que o fluxo de elétrons saia pelo fio e vá para o outro eletrodo. Eles acabam migrando para dentro da própria solução. Então, para resolver o problema dessa supersaturação de íons aqui dentro, Daniel pegou um tubo no formato de U invertido, um tubo de vidro oco, no formato de U invertido, chamado de ponte salina. Ponte salina porque dentro desse tubo ele era preenchido com algodão embebido em salmoura ou com uma gelatina salgada com sais. Vou chamar aqui nossa famosa ponte salina. Ponte salina, não se esquece, circuito interno da pilha. Só permite a passagem de íons. Só íons migram aqui na ponte salina. Já o fio é o circuito externo da pilha. Só passam pelo fio elétrons, sempre do ânodo para o cátodo. Então, dentro dessa gelatina, dessa ponte, é colocada uma gelatina salgada, de preferência um sal que
as suas entidades que constituem os seus íons apresentem pesos parecidos para que eles tenham uma mobilidade parecida uma com a outra. Por exemplo, vou colocar aqui dentro dessa pilha cloreto de potássio, porque o cloreto de potássio gera o íon K+, e o íon cloreto, eles pesam 40, 39 aqui, 35,5. Pesam parecido, facilita a migração, porque esses íons vão migrar no sentido oposto das suas cargas. Então, bora lá. Montou a pilha, como é que essa pilha começa a funcionar? Assim que você fecha o circuito com toda ela montada, quem tem o maior potencial de oxidação, consequentemente o menor de redução, começa a oxidar, a perder seus elétrons. Só que ele não perde para a solução agora, ele vai perder pelo fio. Então, olha só, o zinco começa a perder os elétrons através do fio. Vamos supor que esses são os elétrons do zinco, passando pelo fio, fazendo com que essa lâmpada acenda, chegando aqui no eletrodo de cobre, descendo pela placa e entrando na solução. Ou seja, começou a funcionar a pilha. Vai ter uma reação acontecendo aqui no ânodo e uma reação acontecendo no cátodo. Que reações são essas? Lembra do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, no ânodo está tendo uma reação de oxidação. De quem? Quem é que está sofrendo a oxidação? A placa de zinco. Então, escreva aí para você entender o que está acontecendo com o zinco. Vamos escrever a reação. É zinco metálico, carga zero. Com o funcionamento da pilha, ele se torna zinco o quê? Tem uma própria dica aqui na solução. Ó. Ele se torna zinco 2+, aquoso, que é solúvel, e libera 2 mols de elétrons que vão pelo fio até o cobre. Se o zinco da placa sólido está se tornando zinco 2+, aquoso, que é solúvel em solução, o que vai acontecer sempre com a placa do ânodo? A famosa corrosão, desgaste. A placa do ânodo, à medida que a pilha começa a funcionar, ela começa a se desgastar. Ela começa a transformar zinco sólido em zinco aquoso, zinco 2+. Fazendo com que a concentração de zinco 2+ na solução, ela cresce. Eu começo a ter cada vez mais zinco 2+ na solução, porque desse lado está acontecendo a oxidação da placa metálica de zinco. Agora, o que acontece no cátodo, no polo positivo da nossa pilha? Vamos lá. Os elétrons entram, chegam na placa de cobre, usam a placa de cobre como condutor e entram dentro da solução. Quem é que está na solução de sulfato de cobre que necessita de elétrons por ter deficiência? Que é a entidade positiva, cobre 2+. Quando os elétrons caem dentro da solução, os íons cobre 2+, que estão com deficiência de elétrons, carga 2+, começam a capturar 2 mols de elétrons, se tornando cobre metálico de carga zero e começam a grudar na placa de cobre. Ou seja, do lado do cátodo, a concentração de cobre 2+, ela diminui, ela cai. Já a concentração de sulfato 2-, nada acontece com ela, ela começa só a predominar, porque o cobre 2+ está desaparecendo, está só predominando, ficando predominando o sulfato. Predomina. Beleza? Então, recapitulando. No ânodo, ocorre a oxidação da placa metálica. Nesse caso aqui de zinco. Zinco sólido 2+, está virando zinco 2+ aquoso, lançando os seus elétrons pelo circuito externo da pilha, que é o fio, para o cobre. Zinco sólido, zinco aquoso, que é solúvel, a placa sofre corrosão. Com o transcorrer do tempo, a concentração de zinco 2+ está cada vez mais alta aqui internamente nesse eletrodo. Do outro lado, com a chegada dos elétrons, cobre 2+ com deficiência,
recebe esses elétrons, se tornando cobre metálico, grudando na placa, promovendo o aumento da massa da placa do cátodo. Consequentemente, sua concentração diminui e passa a predominar sulfato 2-. Esse excedente de sulfato 2- predominando aqui e o excesso de zinco 2+ predominando aqui nesse eletrodo, se eles não forem escoados, esses excessos fazem a pilha parar. Está aí a função da ponte salina. A ponte salina permite o escoamento dos íons. Por exemplo, ó, esse íon potássio 2+, carga positiva, vai se sentir atraído pelo eletrodo que tem excesso de cargas negativas. No caso aqui, ó, o eletrodo que predomina o sulfato. Então, por exemplo, aqui dentro dessa solução aqui, dessa gelatina salgada, há uma tendência dos íons potássio 2+ migrar em direção ao eletrodo com excesso de cargas negativas. Consequentemente, também as cargas negativas, ó, tendem a migrar pela ponte salina em direção ao lado com excesso de cargas positivas e vice-versa. O cloreto, que é negativo, tende a migrar na ponte salina em direção ao eletrodo onde predomina cargas positivas, como também o excesso de cargas positivas tende a migrar pela ponte salina em direção ao eletrodo onde tem o excesso de cargas negativas. Isso é importante porque a ponte salina mantém o equilíbrio na pilha, evitando essa saturação desses eletrodos pelo excesso de cargas positivas ou excesso de cargas negativas. Se essa saturação acontecer, a pilha para de funcionar. Então, a ponte salina permite o escoamento desses excessos para fazer com que a pilha dure muito mais tempo, tenha mais eficiência. Agora, detalhe, através da ponte salina passam elétrons? Não. Na ponte salina só migram quem? Os íons. Os elétrons passam aonde? Pelo fio. Sempre de quem para quem? Sempre do ânodo para o cátodo. Porque lembra do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Quem reduz ganha elétrons, quem oxida perde elétrons. Então quem perde é o ânodo, os elétrons saem sempre do ânodo, polo negativo da pilha, em direção ao cátodo, polo positivo da pilha. Depois que você entende isso, você escreveu a reação que acontece no ânodo e a reação que acontece no cátodo, você pode escrever a equação global da pilha de Daniell. Vamos pensar nela. Equação global. É fácil. Gente, a equação global nada mais é do que você somar a reação que acontece no ânodo com a reação que acontece no cátodo. Ou seja, você vai somar a reação de oxidação com a reação de redução. Então, bora lá, vamos imaginar. Reação do ânodo, que é a oxidação, mais a reação do cátodo, que é a redução. Vamos lá. Qual a reação que aconteceu no ânodo? A oxidação. De quem? Do zinco. Zinco metálico oxidou zinco 2+, liberou 2 mols de elétrons no fio. Agora, a reação que aconteceu no cátodo, que é a redução. Quem foi que sofreu a redução? Cobre. Cobre da solução 2+ aquoso, recebeu 2 mols de elétrons, formou cobre metálico, que grudou na placa, aumentando a sua massa. Vamos somar essas duas reações para que tenhamos a equação global do processo. Olha só, você só pode somar a reação de oxidação com a reação de redução da pilha de Daniell para obter a equação global se a quantidade de elétrons perdidos for igual à quantidade de elétrons ganhos. Ó, perdi 2 mols de elétrons, ganhei 2 mols de elétrons. Posso somar. Se eu tivesse perdido 3 mols e ganhado 2 mols, eu teria que fazer um balanceamento para igualar esse número de mols, porque na pilha a quantidade de elétrons perdidos tem que ser a quantidade de elétrons ganhos.
Como aqui já está igual, quantidade de elétrons perdidos igual a quantidade de elétrons ganhos, eu posso somar. Na soma, ó, quantidades iguais em membros opostos, eu posso cancelar e a reação global será: existe outro zinco sólido para eu somar com esse? Não. Baixo, zinco sólido, carga zero, mais cobre, 2 mais aquoso, formando zinco, 2 mais aquoso, mais cobre zero, sólido. Está aqui a equação global da pilha original de Daniell. Vamos fazer o seguinte, para fixar, eu vou fazer essa mesma pilha, com essas mesmas informações, mais uma vez, mas vou usar outros metais, para ver a associação com outros metais, mas com a mesma noção. Beleza? Olha a mágica. Feito a mágica aqui, pessoal, olha, eu vou repetir tudo que foi feito para a pilha Daniell com cobre e zinco, agora eu vou combinar outros metais. Por exemplo, vou combinar alumínio e zinco, no mesmo esquema da pilha Daniell, para reforçar o que foi explicado anteriormente. Olha só, eu tenho aqui uma reação de redução do alumínio com um potencial de menos 1,68. Se a reação é de redução, esse potencial então é um potencial de redução. Uma reação de redução do zinco, a zinco elementar, zinco metálico, então aqui também é um potencial de redução. Gente, se você tiver o potencial de redução, você também tem o potencial de oxidação. Só inverter o sinal do valor. Se, por exemplo, o potencial de redução do alumínio é menos 1,68, se eu quiser o potencial de oxidação dele, é mais 1,68 volts. O mesmo acontece com o zinco. Se o do zinco de redução é menos 0,76, o de oxidação é mais 0,76 volts. Muda apenas o sinal. De posse dos potenciais, seja de redução ou seja de oxidação, você consegue descobrir quem é cátodo e quem é ânodo. Só é lembrar. CRAL. Lembra do CRAL? Cátodo reduz, ânodo tem que oxidar. Se eu vou consultar pelos potenciais de redução, quem tiver um maior potencial de redução, reduz. O de menor, oxida. Vamos lá, pelos potenciais de redução. Valor menos 1,68, menos 0,76. Quem é o maior? O maior aqui, o maior potencial de redução é o do zinco. O menor é o do alumínio. Então, pelo potencial de redução, quem tem o maior zinco? O zinco vai reduzir e o alumínio vai oxidar. Cátodo reduz, ânodo oxida. Se eu sei que o zinco vai reduzir, o zinco vai ser o cátodo da pilha, o polo positivo, enquanto o alumínio vai ser o ânodo da pilha, o polo negativo. Eu poderia fazer essa mesma interpretação pelo potencial de oxidação. Quem tem o maior potencial de oxidação, oxida. Quem tem o maior potencial de oxidação é do alumínio. Alumínio oxida, é ânodo. Zinco vai reduzir, é cátodo. Maior oxidação oxida, menor reduz. Ou seja, cátodo reduz, ânodo oxida. Já sei quem é quem. O meu ânodo, o eletrodo que vai perder elétrons, que vai sofrer desgaste, vai ser a placa de alumínio. E o eletrodo que vai sofrer aumento na placa vai ser o do zinco, pois vai sofrer a redução. Montando a pilha, tenho que construir os eletrodos. Os eletrodos consistem do metal mergulhado numa solução contendo íons do próprio metal. Então, num recipiente eu pego, vou colocar o ânodo aqui na esquerda, vai ser o alumínio, tá o ânodo aqui, placa de alumínio sólido, placa de zinco sólido. Vou mergulhar essas entidades em soluções contendo íons do próprio metal. Aqui, por exemplo, posso mergulhar no nitrato de alumínio aquoso. Essa solução de nitrato de alumínio aquoso, ela dissociada, ela gera íons alumínio mais 3 ou 3 mais e nitrato menos 1. Milhares aqui dentro. Aqui eu posso mergulhar zinco numa solução de sulfato de zinco aquosa, que vai gerar zinco 2 mais,
ou mais 2, e sulfato, menos 2, ou 2 menos. N íons zinco e sulfato aí dentro. Então, conjunto formado de metal mergulhado na solução contendo os seus próprios íons é eletrodo. Ligo externamente por um fio, circuito externo da pilha, onde só passam elétrons de quem para quem, sempre do ânodo para o cátodo. Quem é o meu ânodo? O alumínio, ânodo, polo negativo. Vai acontecer que reação aqui? Oxidação. Lembra? Cátodo reduz, ânodo oxida. O zinco vai ser o cátodo da pilha, o polo positivo. E qual é a reação que acontece aqui? Redução, o ganho de elétrons. Dessa forma, a pilha ele não funciona porque tem excesso de íons em cada um desses eletrodos. Não vai permitir com que os elétrons passem pelo fio. Para escoar o excesso de íons, um tubo de vidro invertido no formato de um U ou de cabeça para baixo, cheio de uma gelatina salgada. Coloco uma gelatina aqui, por exemplo, na ponta salina, vou colocar cloreto de potássio, que vai gerar K+, Cl- dentro da ponta salina para permitir o escoamento de íons. Feito isso, a pilha começa a funcionar. O alumínio começa a oxidar. Ao oxidar, ele lança seus elétrons através do fio. Seus elétrons passam pela lâmpada acende. Lá vem os elétrons, descem pela placa de zinco e caem aqui dentro da solução. Então aqui eu estou tendo uma reação de oxidação e aqui uma reação de redução. Vamos escrever a reação de oxidação que está acontecendo aqui. Com o funcionamento da pilha, o alumínio metálico de carga zero começa a perder seus elétrons. Quantos mols de elétrons? Ó, essa semi-reação já me ajuda. Ó. Ele tende a perder 3 mols de elétrons. Então ele perde 3 mols de elétrons, virando quem? Só inverter a reação de redução aqui, alumínio 3+. Alumínio 3+, aquoso, mais os 3 mols de elétrons menos que vão ser lançados pelo fio. Internamente aqui eu vou ter cada vez mais alumínio mais 3 ou 3+ na solução, ou seja, a concentração de alumínio 3+, com o transcorrer do funcionamento da pilha, aumenta. E a barra começa a sofrer desgaste, porque o alumínio 3+, ele é solúvel, começa a ter um processo de corrosão. Do outro lado, os elétrons estão caindo dentro da solução e dentro da solução tem uma entidade com deficiência de elétrons. Zinco 2+. Vai acontecer o processo de redução. Zinco 2+, aquoso, necessita de elétrons, então para ele reduzir, se ele é 2+, ele recebe 2 mols de elétrons e vira o zinco sólido, que gruda na barra. A barra do eletrodo do cátodo, ela aumenta de massa. Consequentemente, a concentração de zinco 2+ diminui, ela cai. A concentração de SO4 2- permanece ali. Consequentemente, ela passa a predominar. Predomina. Então, internamente, nesse lado do eletrodo, começa a predominar cargas, excesso de cargas positivas. Internamente aqui, começa a predominar excesso de cargas negativas. Esses excessos têm que ser escoados, um em direção contrária ao outro. Os íons também da ponta salina também migram em direção contrárias para manter essa neutralidade. E mantendo esse escoamento, esse equilíbrio desse escoamento, a pilha dura por muito mais tempo. Vamos escrever a equação global dessa pilha. Para escrever a equação global, a gente anota a reação do ânodo, que é o polo negativo, e anota a reação do cátodo, que é o polo positivo. E soma as duas. Qual é a reação que está acontecendo no ânodo? Oxidação do alumínio. Escreva a oxidação do alumínio. Alumínio metálico 0. Está virando alumínio 3+ aquoso e está liberando 3 mols de elétrons. Agora escreva a reação que acontece no cátodo. É a reação do zinco. Zinco 2+ aquoso está recebendo 2 mols de elétrons, virando zinco sólido, zinco
metálico. Vamos ver se é possível agora somar as duas entidades para obtermos a equação global. Só é possível somar as duas semi-reações se a quantidade de elétrons perdidos for igual à quantidade de elétrons ganhos. Essa é a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Vamos ver. Na semi-reação de oxidação, estou perdendo 3 elétrons. Na semi de redução, estou ganhando 2. Não posso somar, porque a quantidade de elétrons perdidos e ganhos são diferentes. Então, eu tenho que balancear. Como é que eu faço o balanceamento? Se aqui eu estou perdendo 3 e aqui eu estou ganhando 2, o que eu faço? Eu inverto. Eu vou multiplicar essa equação aqui de cima por 2 e a de baixo eu multiplico por 3. Multiplicando por 2 aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Por 3, 3 vezes 2, 6, 3. Quantidade de elétrons ganhos, 6. Quantidade de elétrons perdidos, 6. Posso somar? Posso. Quantidades iguais e membros opostos a gente cancela. O que sobra? 2 mols de alumínio metálico mais 3 mols de zinco 2+ aquoso, produzindo 2 mols de alumínio 3+ aquoso mais 3 mols de zinco sólido. E eu tenho a equação global da pilha no estilo da pilha de Daniel, só que formada por eletrodos de alumínio e eletrodos de zinco. Beleza? Até a próxima aula, continuação de pilhas. Valeu!